projeto que chamou muita atenção recentemente, principalmente nessa alta que tivemos no começo de 2024. Ele também faz parte de uma das narrativas mais quentes que a gente tem no mercado cripto, por isso que hoje você vai conhecer a IOZ Network. É isso mesmo, família. Hoje vamos conhecer aprofundadamente sobre o projeto da IOZ Network, projeto que chamou bastante atenção e também hoje está sendo considerado um dos maiores dentro da narrativa de DePIN, que é a de infraestrutura descentralizada. Por isso que esse potencial assimétrico não pode passar assim em branco para os insalubres. Então já vamos abrir no bloco de notas, prepara para a anotação e bora de conteúdo. Então é isso, família, vamos conhecer esse projeto aí que chamou bastante a atenção dos investidores e por isso que vamos aprofundar. E para quem não conhece, principalmente as análises fundamentalistas aqui no canal Insalubres, hoje vamos passar pelos pontos principais durante uma análise insalubre, obviamente. Então vamos passar pelo que a IOZ Network faz, vamos passar pela empresa, a parte social, também aí a questão do tokenomics, que sei que vocês muito já gostam aí de estar analisando antes mesmo de saber qual que é o projeto, mas como eu falei, cara, vai ser aprofundado. Então até mesmo para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar o link do estudo aqui na descrição, então dá uma passadinha por lá. Mas bora lá, galera, vamos para o que interessa. E vamos começar com a primeira pergunta que passamos para qualquer projeto que analisamos aqui no canal. O que é a IOZ Network? O que ela é? O que ela faz? Parece simples, besta a pergunta, mas cara, qualquer projeto você tem que começar com essa pergunta. Afinal, é o seu suado dinheirinho que você está colocando. Se você tem um projeto dentro da carteira, que você viu fulaninho falar, tá terceirizando ali a opinião do camarada para você colocar o seu dinheirinho, já vou avisar você. Você ainda vai perder muito dinheiro no mercado cripto, mas também vou avisar. Cara, faz parte, totalmente, você tá aqui para aprender. Então vamos começar aqui entendendo como analisa. Então o que é a IOZ Network? A IOZ Network, galera, ela é basicamente uma solução DePIN. DePIN, ela é uma categoria do mercado cripto onde a gente está falando de infraestrutura descentralizada, onde basicamente a gente está tirando aquela infraestrutura ali da nossa perspectiva, principalmente de órgãos centralizados, e vamos partir ali para infraestrutura descentralizadas. E para simplificar o entendimento para você, imagine, a gente tem grandes organizações como o Google, a Amazon, por exemplo, que oferece serviços em nuvem. Então você tem aquele famoso Google Drive, por exemplo, onde muitos pagam uma mensalidade. Eu também pago uma mensalidade para poder estar utilizando. E eles conseguem oferecer, por exemplo, armazenamento em nuvem para mim. E obviamente isso daí é muito interessante. Acaba sendo muito lucrativo aí para muitas empresas estar utilizando o armazenamento em nuvem devido à demanda de armazenamento que a gente exige hoje, devido também ao tamanho do crescimento tecnológico que a gente teve até hoje, ainda mais depois do boom das inteligências artificiais, que tudo isso, galera, cresceu em uma demanda exponencial. A gente tá vendo que Google, Amazon nunca fizeram tanto dinheiro na vida por conta dessas soluções que a gente tá vendo que ainda está crescendo sua demanda. Então, galera, isso daí é básico. E eu tô falando de conceitos do mercado tradicional. Poxa, Google, Amazon já são grandes empresas consolidadas. Porém, no mundo cripto, a gente sabe ali que o ambiente descentralizado carece de diversas soluções. E, cara, estava demorando até mesmo pra gente começar a ver grandes soluções de infraestrutura descentralizada a partir de projetos do mercado cripto. Então, como eu falei, já tem grandes organizações como Amazon, Google, trabalhando em serviços de computação e armazenamento em nuvem. Armazenamento em nuvem, cara, eu dei de exemplo o Google Drive, mas tem no mundo cripto o grande promissor ali dentro do mercado de armazenamento, como a própria Filecoin, por exemplo. Então é isso que a gente está vendo. Hoje, eu, por exemplo, com espaço na minha HD, eu consigo fornecer um pouquinho que eu não estou utilizando em troca de alguns tokens, que seja para a IOZ Network, que seja para outros tipos de projeto. Mas como a gente está vendo que tirou na verdade, a infraestrutura de grandes empresas centralizada e está solicitando pequenas infraestruturas descentralizadas, como o espaço de armazenamento do meu computador, a gente, pelo menos aí, busca ser recompensados com isso, ou seja, com tokens. Então a IOZ, ela tá no meio desse bolo todo que eu estava explicando para vocês, que onde surgiu o DePIN praticamente, essa infraestrutura descentralizada. Então hoje a IOZ, ela é uma solução dentro dessa narrativa que serve para serviços, para alimentar inteligências artificiais, armazenamento, streaming sob demanda, que é algo que está crescendo bastante no ambiente descentralizado, e ela é alimentada por uma rede global de DePINs, ou seja, eu, Gustavinho, aqui no Brasil, oferecendo um pouquinho
do meu poder computacional que eu não estou utilizando. Tem lá o Ian, lá da França, oferecendo um pouquinho do poder computacional que ele não está utilizando também. Tem o senhor Chang Chong, lá da China, também oferecendo um pouquinho do seu poder computacional que não está utilizando. Então, por isso que a gente fala de uma rede global descentralizada. Eu posso parar de oferecer, mas o serviço da IOZ não vai parar. Por quê? Eu sou apenas um ponto de descentralização dos inúmeros que temos por aí. Então isso daí é bem bacana. E hoje ela oferece uma gama de produtos praticamente dentro de um único projeto. E um desses produtos, que hoje é o produto principal ainda que está caminhando no desenvolvimento, é o IOZ Blockchain. É uma rede, galera, como a gente tem diversas hoje no mundo cripto, só que ela é uma rede compatível com Cosmos e também compatível com EVM, que são dois ecossistemas muito grandes, principalmente ali de polos de desenvolvedores. Então, assim, se não estivesse dentro desses dois ecossistemas, eu já ia falar para vocês também que era algo que ia demorar um pouquinho para caminhar. Tanto é que ela aproveita o núcleo do Tendermint, que é o principal núcleo ali do próprio ecossistema da Cosmos, e um mecanismo de prova de participação que chama DBFT, que também é para atingir altas taxas de transferência, ou seja, uma blockchain rápida que é alimentada por toda essa infraestrutura da própria IOZ. Também temos o IOZ DCDN, basicamente, galera, é esse braço aqui dentro da IOZ que vai cuidar da parte de armazenamento e distribuição de arquivos, o que obviamente também já vai contribuir com a parte ali de streaming. E ele é alimentado pela IOZ Edge, que é o sistema da base de nodes dele. O que é um node, para você que não entende? Basicamente, esse camaradinho ali, quando ele opta por fornecer uma parte no poder computacional, assim como eu dei de exemplo do meu computador, que tem uma parte aqui que eu não utilizo, eu poderia ceder esse pouquinho de poder computacional para receber alguns tokens em troca. E toda vez que alguém faz isso, galera, a gente vira um ponto de descentralização, ou seja, um nó. Então, por isso, esse IOZ Edge é a rede de nós descentralizado que alimenta esse DePIN da IOZ Network. Temos a IOZ Web3, basicamente, galera, é a parte da infraestrutura de armazenamento, só que vai ser responsável principalmente pelos dApps Web3, ou seja, pelas aplicações ali que foram desenvolvidas na IOZ Network. Tem o IOZ W3 IPFS, olha só, começou o trava-línguas aqui, mas basicamente, galera, também vai ser a responsável pela comunicação e pelo compartilhamento de arquivos dentro da IOZ Network. Então é como se fosse um protocolo de comunicação aqui dentro da aplicação. Temos a IOZ W3 AI, basicamente é a parte da infraestrutura, galera, que vai voltar e ser desenvolvida literalmente para alimentar inteligências artificiais. Então a gente vê isso em diversos projetos, tá bom, galerinha? Principalmente nessa parte de PIN. Por isso que são duas narrativas que caminham bem juntas, porque a gente vê o crescimento da demanda e também da inteligência artificial que tá crescendo pra caramba, demanda ali poder computacional, demanda poder de renderização, entre outros aspectos, e a gente conseguindo descentralizar essa infraestrutura, a gente vai conseguir alimentar ainda mais muitas inteligências artificiais que temos pelo mundo. Então, por isso que quando a gente vê um projeto de DePIN que não puxa essa área de inteligência artificial, eu não sei onde eles estão. E por último, não menos importante, galera, tem o IOZ W3 Stream. Basicamente, era um produto ainda que não foi lançado pela IOZ Network, ainda está no seu roadmap, mas basicamente é a parte da infraestrutura que vai voltar todo o seu poder para o streaming de vídeo. Então imagina num futuro não tão distante, onde a gente vê um YouTube descentralizado, onde toda a infraestrutura que vai suprir, manter ali uma aplicação como essa de pé, vai ser fornecida por um ambiente cheio de infraestruturas descentralizadas. Claro que é um futuro um pouco utópico, mas basicamente quando a gente tem um serviço de PIN voltado somente para uma parte de streaming de vídeo, é quase isso. Então, de forma bem resumida, galera, a IOZ Network hoje ela é uma rede de primeira camada, que você consegue conectar numa MetaMask da vida, numa Kepler da vida, tanto é que ela é EVM, também trabalha no ecossistema da Cosmos, mas basicamente ela é uma solução, na verdade diversas soluções ali para quem procura uma infraestrutura descentralizada, uma rede de soluções. Então se você precisa de armazenamento, serviço de streaming, a IOZ Network pode caber para você muito bem. Então, assim como a gente vê também em diversos outros projetos, é basicamente um conjunto de soluções que utiliza e é alimentado por uma infraestrutura descentralizada. E também tem projetos que são mais específicos, como uma Render, que quer oferecer serviços de renderização, mas não deixa de ser um produto de DePIN. Então vamos tirar um pouquinho o zoom, vamos voltar um pouquinho para trás e conhecer um pouco mais sobre a empresa IOZ Network. Ela foi fundada, galera, lá em 2018, então já faz um tempinho que tem esse projeto. E quem fundou ela foi esse Herman Tijiputra, um nome um pouquinho diferente, e basicamente seu objetivo principal é atender
uma crescente demanda global por soluções confiáveis de armazenamento de arquivos e entrega de conteúdo, num ambiente mais novo, né, do cenário digital, no caso, a infraestrutura descentralizada. E esse camarada também já é conhecido, galera, por publicações. Eu não vou falar que ele tem um case muito grande, de trabalhou em grandes empresas, também ofereceu serviço não sei o quê. Não, mas temos sim um currículo de um grande estudioso que principalmente participou de grandes publicações em área da medicina, ciência da computação, também criou bastante tópicos e também livros, galera, voltados para essa área. Temos grandes títulos aqui dele, alguns mais conhecidos, outros não tão conhecidos, mas pelo menos a gente viu um grande projeto do mercado cripto surgir desse camarada. Também tem outros ali no time desse próprio projeto, mas vale o destaque por Arman mesmo, galera. Realmente ele que endossou todo esse projeto. E ainda esse ano, sim, esse ano, galera, de 2024, perdão, ele fechou uma das maiores parcerias que a gente poderia esperar para esse projeto, que é com a Alibaba. A Alibaba, galera, é uma grande empresa do mercado tradicional, tanto é que se a gente perguntar aqui, ó, no querido Google, Alibaba Services, a gente tem o de serviço de armazenamento em nuvem, mas também ali tem o serviço de marketplace, um grupo muito grande. Então, assim, é uma grande parceria realmente que a gente viu pro mercado cripto. Mas ele tem outros parceiros também. Por exemplo, o programa de incentivos da própria NVIDIA, que isso daí é o programa para incentivar startups do mercado de tecnologia que a NVIDIA está endossando. Também temos parceria com a Qualcomm, DWF e a próprio programa de startups do Google. Então isso daí é bacana, mas eu vou falar para vocês, a gente não tem grandes investidores que investiram caralhadas de dólar para esse projeto dar certo. Olha, e não tem nada mais triste para um criador de conteúdo quando você assiste, entende, pega essa oportunidade muito braba e não deixa esse like. Então vamos deixando esse like aí que ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também comente aqui embaixo outra moedinha dentro da narrativa de infraestrutura descentralizada DePIN que você acha que os insalubres devem conhecer. Agora vamos aprofundar um pouco mais na parte das mídias sociais da IOZ Network. Cara, a IOZ Network ela possui sim uma boa base de comunidade. Grandes influentes já falam desse projeto, não é de hoje. A gente também tem grandes páginas do mercado cripto que também já citaram a IOZ Network. Muitas pessoas hoje também vejo citar diversas vezes a IOZ Network em top 5 criptomoedas da narrativas, entre outros aspectos. Então realmente ela tá em evidência. Mas quando a gente vai analisar o Twitter, cara, tem quase 100 mil seguidores. Também o Telegram tem quase 14 mil membros. Eu também vi que ela não tem o seu Discord ativo. E hoje a gente sabe também que o Discord, cara, para criptonativos é muito forte. Então isso daí é um ponto negativo na minha opinião, tá bom? E como eu falei, como ela é um dos players em evidência, por mais que hoje ela esteja numa posição lá embaixo, quando a gente compara somente as principais moedas DePIN por catalisação de mercado, mas lembrando que eu falei que tem muitos projetos que oferecem diversos serviços e tem projetos que oferecem serviços específicos. Então assim, comparando a IOZ com outros projetos que oferecem uma gama de produtos, a gente tem a Airwave, a Akashi, a IOZ. Depois a gente tem Render, Filecoin, The Graph, que também são DePIN, mas oferecem serviços específicos. Mas agora vamos começar naquela parte que vocês tanto gostam, que é o Tokenomics, né? Então a IOZ, galera, ela é um token padrão ERC20, quando lançou foi na rede Ethereum nativamente, mas também temos hoje ela na rede BNB. Porém, para você entender um pouquinho da funcionalidade do token, entenda, ele é um token nativo da rede da IOZ, então você utiliza ele para pagar taxas da rede, participar do staking, também receber recompensa dos nossos validadores por fornecer, por exemplo, um pouquinho do seu computador para eles utilizarem. Também temos envolvimento do token em algumas outras funções, por exemplo, na plataforma de streaming que eles querem trazer, que é o IOZTube, o YouTube deles, literalmente, eles recompensam criadores de conteúdo, claro que ainda não lançou, mas eles planejam recompensar criadores de conteúdo, trabalhar principalmente ali propagandas e também anunciantes dentro da plataforma dele, sempre envolvendo o token IOZ. Então isso acaba sendo bacana, tá? Mas no curto prazo a gente não tá vendo isso refletir, não. Agora, em questão de distribuição, a gente vê boa parte pro ecossistema, também uma parte grande até pro time. Lá no passado teve pré-vendas ali, 7,3%, então isso daí acaba tendo uma pressão de venda em cima do token, mais que isso já passou, então já foi isso daí também. Mas após o lançamento da IOZ Network, galera, que foi a mainnet em dezembro de 2021, a gente tem uma mudança interessante, pois eles aplicaram, galera, uma taxa de inflação de 9% do token IOZ, e ela entrou em vigor somente em março de 2023, então recentemente, demorou um tempo ali desde o lançamento do token, que foi em 2021, até aplicarem essa taxa de inflação. E cara, 9% é um tanto razoável, né? Razoável, grande a inflação. Mas depois a gente teve uma publicação
principalmente do modelo V2 do token, uma nova versão do token IOZ, onde a partir de 25 de dezembro de 2023, ou seja, finalzinho do ano passado, incluiu aí a inflação do token, ou seja, uma mudança nessa inflação do token, onde seria reduzido em 1% a cada ano, em 25 de dezembro, por um total ali de 4 anos. Então, basicamente, cada ano que passa, a partir do dia 25 de dezembro, a gente veria essa queda ali na inflação em 1%. Então, a gente poderia ver chegar até 5% em 2026. E também foi implementado queimas, galera. E a gente sabe que isso daí é totalmente benéfico para o token. Então, 50% de todas as transações na blockchain da rede IOZ, cara, são queimadas. 5% de todas as recompensas dos nós validadores são queimadas. 5% das receitas de toda a infraestrutura são queimadas. 5% de todas as receitas nativas do IOZ DEP também são queimadas. Então isso daí é muito bom, tá bom, galerinha? E tudo entrou em vigor depois do final do ano de 2023. E até conclui, né, se a gente for observar em gráficos, por exemplo, aqui que a gente vê janeiro de 2023, aqui deve ser meados de dezembro, onde vemos um crescimento exponencial. Então, obviamente, queima sempre vai favorecer, principalmente quem gosta do token. Hoje a gente tem o token a 75 centavos de dólares, ele tá quase no top 100. Hoje ele tá na posição 119, com 828 milhões de capitalização de mercado. E até mesmo voltando para comparar com os outros players de DePIN, né, galera? Poxa, a gente tá vendo que a IOZ, depois da galera que tem 1 bilhão de capitalização de mercado, dentro da narrativa de DePIN, cara, a IOZ é a próxima da fila. Então ela é um dos únicos grandes projetos que a gente tem que não tem ainda 1 bilhão de capitalização de mercado. Tanto é que a gente vê o desempenho da capitalização de mercado dela, por conta da inflação que a gente também veio ali no decorrer do tempo, cara. Em 2022, 2021, que foi na época que nasceu o token, ela não atingiu topos históricos em capitalização de mercado. Obviamente, em preço, a gente vê que isso daí muda, mas por conta de inflação e queimas, cara, hoje a capitalização de mercado dela é bem maior. Então a gente vê uma demanda muito mais crescente agora. Mas também não podemos deixar de passar nas propostas de valor, né, galera? Então, se ela é uma blockchain, tem que ser utilizada. Então eu peguei aqui, galera, ela tem um total de número de transações, que é uma medida básica para a gente começar a entender um pouquinho sobre o número de transações que rola nessa blockchain, de 1.600.000. Cara, comparando outro player, como a própria Akashi Network, olha a diferença disso aqui, cara. Olha a diferença disso aqui. Então, é uma diferença um tanto quanto grotesca. E também, em dApps, tem poucas aplicações lá dentro. Tem a questão da bridge dela, tem algumas parcerias com outras aplicações, mas, cara, esses são os principais ali dentro do seu ecossistema. E também, a gente tem alguns produtos que ainda não foram finalizados, como o IOZ W3 AI, que é a parte de inteligência artificial, que, ao meu ver, é uma das principais partes. Também tem a parte de stream, ou seja, dos produtos relacionados à infraestrutura descentralizada de streaming, cara, ainda não está em operação. Somente ali para Q3 de 2024. E a gente vai ver como que isso daí vai ser distribuído. Porque no quarto trimestre de 2023 teve atualização do site. Também a gente já passou o primeiro trimestre de 2024. Teve alguns produtos sendo entregues sim. Porém, entretanto, todavia, a gente vê que, cara, os mais esperados ainda não, né? Mas tudo bem. Segundo trimestre de 2024, que é o que a gente está agora, tem um grande que a gente deve esperar, obviamente, galera, que é esse IOZ W3 AI. E a gente vê uma atualização também no modelo de integração de transcodificação nos nodes da IOZ. Isso daí, galera, é empenho para quem fornece infraestrutura para esse ecossistema. E no terceiro trimestre, na minha opinião, é o que eu quero ver mesmo, que é o IOZ W3 Stream. Eu não vejo, galera, grandes produtos que estão relacionados a stream, utilizando infraestrutura descentralizada, realmente em vigor, que a galera consegue utilizar, ou melhor, que a galera realmente utilize. Então por isso que um grande projeto trazendo uma solução como essa tem bons catalisadores para dar certo. Mas a gente só vai saber no terceiro trimestre aí desse ano. E ainda para o final do trimestre de 2024, no quarto para ser mais exato, também vão lançar a DEX nativa deles e também aí vai ter um novo modelo de aprendizagem de inteligência artificial para W3 AI V3. Então isso daí é interessante, claro que no roadmap a gente só vai ver no futuro, mas aí vem aquela grande pergunta: será que a IOZ vale a pena? Essa pergunta é muito boa, família. Porém, entretanto, todavia, no final das contas, quem vai clicar ou não o botão de comprar ou vender sempre será você. Então, independente do que eu falar aqui, questione-se. Então, você que tem que me dizer, será que vale a pena investir em IOZ Network?
Mas eu vou expressar minha opinião aqui pra vocês, fiquem tranquilos. No final das contas, é a opinião dos insalubres aqui esse vídeo. Mas de qualquer forma, família, eu, Gustavo, realmente entendo a IOZ Network como um bom projeto dentro da narrativa de infraestrutura descentralizada. Olhando somente a parte de assimetria, a gente tem hoje grandes projetos dentro da narrativa de The Pin, tem projetos muito pequenos, mas esse vácuo entre os grandes e os muito pequenos são muito grandes dentro dessa narrativa. Então, hoje a IOZ Network é um ativo que tem menos de 1 bilhão de capitalização de mercado e comparado dentre os grandes, ela é a menor. Então, em termos de assimetria, se ela chega num tamanho de uma render da vida, é quase 5 vezes de valorização. Então, realmente, hoje eu vejo ela em um bom desempenho e também vejo um bom potencial de assimetria dentro desse projeto. Mas a gente tem que ter em mente, como esse ambiente ele é muito concorrido e hoje pouco utilizado realmente pelos usuários, porque no final das contas, família, hoje, infraestrutura descentralizada é muito bom como ideia e realmente apostar no empenho e no desempenho dessa narrativa. Porém, no final das contas de utilização, é muito mais barato e eficiente você pagar um serviço de um Google da vida, de uma Amazon da vida, do que utilizar realmente um serviço de infraestrutura descentralizada. Então, um ponto de inflexão dentro dessa narrativa é quando realmente a gente vê um desempenho que compense realmente utilizar essas ferramentas. Mas como potencial assimétrico, por conta do crescimento independente dessa narrativa, a IOZ Network está muito bem posicionada. Porém, tem pontos que, principalmente ali na parte de propósito de valor, a gente precisa ver crescer. Principalmente desenvolvimento do ecossistema ali em termos de aplicações, também ali na utilização da blockchain, mas num conglomerado geral, ela é realmente um bom player, principalmente para quem não está posicionado dentro dessa narrativa. Mas basicamente é isso, família. Mais um projetinho aqui que passou pelos insalubres e realmente é um bom projetinho dentro dessa narrativa, mas tem muita coisa linda para nos entregar e também para a gente estar acompanhando. Então por isso que pensem muito bem antes de estar investindo seu dinheirinho, obviamente, porque nada disso aqui é uma dica de investimento, mas sim um relato dos insalubres e até mesmo opinião. Mas de qualquer forma, galera, se você gostou, deixa aqui o seu like, que isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho, e também deixa nos comentários outro projetinho dentro dessa narrativa de The Pin que você vê um ótimo potencial. Quem sabe não pode virar um futuro vídeo aqui do canal. Mas é isso, família. Um forte abraço pra você. Tamo junto. Falou!